Oi, medrosos, eu sou a Andréia Broio. Oi, medrosas, eu sou o Maico Gomes. E hoje, gente, a gente está aqui para falar sobre Hellraiser. Pois é, esse filme que marcou a geração de várias pessoas. E eu e o Mar, a gente resolveu explanar um pouquinho sobre o filme, já que logo menos a gente vai ter um remake sobre ele, né, Mar? Sim, o Hellraiser é baseado no livro, né, do Clive Barker e 987 teve o filme que é inspirado no livro e dirigido também pelo Clive Barker. Pois é, o livro eu cheguei a ler e o livro ele tem pequenas diferenças em relação ao filme. Bom, no livro a Christian, ela não é a filha do Larry, que seria o personagem ali que é marido da Julia, que teoricamente são ali o casal principal, né, que envolve o começo do enredo, mas ela é amiga dele no livro. No filme eu achei que a adaptação ficou um pouco melhor, o que é surpreendente, porque a gente sempre escuta falar que nos livros a história ela consegue se desenvolver bem melhor do que dos filmes, né? Mas nesse caso o Hellraiser foi totalmente oposto, gente. No filme ele conseguiu sobressair bem melhor do que o livro em relação a esse pequeno pedaço que fala sobre a filha, que no livro seria amiga, mas no filme ela é a filha dele. Então a história ela se desenrolou, ela ficou bem mais fechada, né? E, bom, a gente começa falando sobre o início do filme, que tem a questão da caixa, né? A Le Merchant. Isso é francês, gente, é muito chique. Sim, e o começo do filme a gente acompanha o personagem do Frank, que é tio da Kirsty, e ele percorreu o mundo atrás dessa caixa, porque ela é dita como ela vai saciar os seus desejos, o seu prazer, e ele é um cara que é meio assim ninfomaníaco e tal. E ele Ele é um consegue, divertido, muito. muito. E ele consegue essa caixa e vai para casa deles, entra no sótão lá e consegue resolver a configuração do lamento e ele é teletransportado, né, para a dimensão do Pinhead, de todos os cenobitas, né? Pois é, e nessa ideia, a princípio, ele tem um sentimento egoísta, ele se afasta da família, vai, percorre vários lugares do mundo, ele encontra essa caixa, consegue fazer essa desconfiguração da caixa, descobre o segredo dela, e bom, nisso ele acaba chamando os cenobitas, né? Que são seres, eles até no filme, eles falam assim, vocês são demônios? Ele fala, não, não somos nem anjos, nem demônios, só que é aquela coisa bem macabra, né? Quando você vê, eles têm aquela roupa meio sadomasoquista, eles são muito envolvidos com sentimento de dor, e você vê que a dor alimenta eles, assim como, tipo, tudo que vem dessa dor. Aí vai vindo a morte, a vida, quando ela vai se esvairindo, isso também alimenta eles, o sangue das outras pessoas, né? Tem uma coisa bem macabra em relação ao Hellraiser, que é essa coisa de eles se alimentarem dos humanos, desse sangue, dessa energia humana. Sim. E aí, né, a gente já tá acompanhando a Kirsty e o pai, né, junto com a madrasta, que eles resolvem morar na casa que o Frank desapareceu, né? Eles não sabem onde ele tá e tal. E eles começam a dar uma reformada na casa e num certo quarto, que é o porão, o sótão, aliás, que o Frank acabou abrindo a caixa e sumindo, o irmão dele, o Larry, acaba se cortando e deixando cair, né, umas gotas de sangue nesse sótão. E essa gota de sangue começa como se fosse um portal, né, assim, abrir, escorrer e vai levantando uma forma meio humana que a gente vê que é o Frank, né? Que ele conseguiu voltar do inferno com a ajuda, com o acaso, né?
desse sangue derramado pelo irmão dele. E nisso eles acabam, o Frank, né, acaba tendo a ajuda da Júlia, porque o que acontece? A Júlia, ela é esposa do Larry e ela vive uma vida infeliz. Ela é desgostosa com o casamento, ela não tá num momento muito bom da vida dela, e ela chegou a ter um caso com o Frank. E ela, desse caso, ela ficou remoendo os sentimentos. O cara viajou, foi embora, né? Não quis saber dela, ele não queria. A ideia dele não era ter um relacionamento com ela, era curtir a vida. E ela continuou no casamento com o irmão dele, frustrada e pensando no que poderia acontecer caso eles tivessem ficado juntos. Isso, eles todos já estavam imaginando até que o Frank já havia morrido, porque ele era um bom vivan, ele vivia por aí no mundo, ele não tinha muitas regras da vida dele. Só que a Júlia, quando ela se depara, quando cai o sangue do Frank e ela acaba entrando no quarto, ela sente aquela onda tal, e ela acaba vendo o Frank. Ele fica numa imagem, gente, sabe aquela coisa de anatomia, quando a gente está estudando o corpo humano e a gente vê as veias, os nervos, ele está naquele estado. Só que mesmo assim, ela tá tão obcecada pela ideia de construir um relacionamento com ele, que ela vai fazer de tudo e sem escrúpulos nenhum para trazer ele de volta. Então ele começa a manipular ela. Ela é uma pessoa muito fácil para ele manipular, digamos assim, né? Você vê que ela é uma marionete na mão do Frank. E ele vai pedindo, né, para que ela traga homens, porque ela é uma mulher assim bonita e é fácil, né, para ela conseguir atrair alimento, né, para ele se recompor. E ela vai levando, leva vários homens até que ele consegue já chegar num nível que ele já é uma coisa mais humana, assim, mas ainda toda lascada, né? Ele e a Julia ficam naquele romance estranho, assim, porque é estranho, né? Você ver aquilo que não tem pele e tal, e eles ainda. É Ela meio. beija ele, é bem É grotesco, né? meio. É tarado também, assim, muito bizarro. E nisso, né, que vai acontecendo, a, a Kirsty, ela volta para casa um dia mais cedo e ela acaba pegando a Julia entrando com um homem, né, era um dos para alimentar o Frank. E ela vai até o sótão e tal, e chega lá, ela vê o homem que a Júlia levou todo, assim, parecia que tinha levado a fonte de energia, a vida, né, do cara, assim, fica meio seco, murcho, e ela vê o Frank fala que ele é o tio e tal, e ela pega e sai correndo, né? Ela acaba nessa confusão que acontece no sótão, ela consegue pegar a caixa de Le Marchand e ela percebe que ele tá muito interessado pela caixa. Aí ela pega e fica, você quer isso? Você quer isso? Aí ela pega e consegue fugir do sótão e sai correndo, né? E ela acaba desmaiando e acordando no hospital. É. Bom, no hospital ela ainda acorda um pouco atordoada e não sabe o que está acontecendo exatamente, até que aparecem os cenobitas lá para ela. E assim, quando o Frank, ele desvendou lá os segredos na caixa, os cenobitas apareceram para ele e quando eles aparecem é uma forma muito grandiosa, sabe? Já vem 4 de uma vez e eles têm umas características muito peculiares em relação à dor. Você percebe assim o corpo, os machucados. É uma imagem bem sadomasoquista mesmo. E eles têm essa relação do sentimento com dor e prazer. Só que assim, não é o que a Christian estava procurando, né? Na verdade, ela acabou desvendando ali o segredo sem querer também. E aí, quando os cenobitas chegam para ela, porque cada pessoa que consegue desvendar, eles levam.
né, para o universo deles ali, que seria o inferno. E ela pega, ela é muito esperta. Ela faz uma barganha com eles. Ela fala o seguinte: ela fala, não é atrás de mim que vocês estão atrás do Frank, porque o Frank fugiu. Porque ele foi esperto, ele se ligou que se a Júlia matasse as pessoas, ele conseguia se alimentar dessas pessoas mortas e com o corpo dessas pessoas ele conseguia se regenerar. Então ela fala, eu sei onde ele tá, eu devolvo eles para vocês e vocês me liberam. Então rola essa barganha e eles aceitam, né? Sim. E enquanto isso, né, o Larry volta para casa depois de um dia de trabalho e ele se encontra com a Julia e tal. E o Frank pede para ela levar o Larry para ele poder matar ele e tal, né? E ela pega e acaba levando ele, né? Aí não mostra a cena, mas fica subentendido que ela levou, né, ele para pro abate, pro Frank se É, recompor. e E a Kirsty consegue sair do hospital, né, e vai para casa e ela chega em casa e o pai dela recebe ela junto com a Júlia e ela percebe que ele tá agindo estranho, assim, a forma de dizer e tal. Até que ele diz, vem pro papai, que esse bordão virou um bordão, né, do filme. E ela percebe, né, que é o Frank, aí ela começa a ficar desesperada, porque ele tá com a aparência do pai dela. Fica entendido que ele se alimentou do irmão dele, né, o pai da Christie. E nisso ele se apossou da, do corpo dele, assim, como se fosse a última pessoa que ele se alimentou, ele pegasse a fisionomia. Ele tenta, ele meio besteirento, né? Nojento, até que ele fica fazendo, dizendo coisas meio sexuais com segundas intenções para Kirsch, né? Que é a sobrinha dele. E, bom, nesse momento ela pega, ela percebe, né, que não é o pai dela que tá ali, e começa a rolar uma briga entre os dois. Eles começam a lutar dentro da casa. E, bom, depois dessa luta, rola uma coisa que a Júlia, ela acaba entrando no meio, rola uma discussão ali. E em um momento, assim, um vai atacar o outro, fica aquela confusão, acaba que quem é atingida é a Júlia. É a madrasta, que é a mulher que é obcecada por ele. E aí, nesse momento, aí a gente até pensa assim, nossa, será que existe esse sentimento? Mas não, ele é tão frio, e assim, o fato também dele ter ido pro inferno e sofrido todas aquelas torturas, acabou deixando ele uma pessoa pior do que ele já era, porque já era uma pessoa sem escrúpulos. Ele usou a Júlia, ele sempre deixou claro que ele não queria nenhum sentimento com ela fantasiou uma ideia em cima disso, só que ele usou esse sentimento que ela tinha em favor dele, e quando ele não precisava mais dela, ele descartou ela. E nisso a Kirsch sobe as escadas, né, em direção pro porão. E ela chegando lá, o Frank vem logo atrás e ele entra no sótão, a porta se fecha e vem aquele fecho de luz, né, que é muito ligado aos cenobitas, que isso é um visual que mostra, né, que eles chegaram à luz azul assim e tal. E nisso o Frank já é preso com várias correntes pelo corpo todo. O Pinhead pega e leva ele, destroça, né, o corpo dele e ele volta, né, pro inferno nisso. E o Pinhead, que ficou de deixar a Kirsty ir, caso ela trouxesse o Frank de volta pro inferno, ele acaba mudando de ideia e querendo levar a Kirsty também. Então, e aí depois disso tudo, ela pegou a caixa, né? Ela fez lá, ela conseguiu mudar o cenobita, o Pinhead. Ele ainda foi bem traiçoeiro com ela, né? Porque ele falou pra ela que tudo bem, ele não ia levar ela, mas ele resolve levar ela. Quando ela consegue desvendar lá e fazer a luz de dentro da caixa, ela aponta a luz para eles e eles começam a
e voltar para a dimensão deles, né? Então vai um a um, a cenobita fêmea, o Pinhead, os outros dois, eles vão embora, e aí ali naquele momento, ela consegue sentir que eles foram embora para a dimensão e ela consegue sentir um pouco de paz. Depois disso, ela pega a caixa, ela vai querer fazer o quê? Ela vai querer destruir, né? Como qualquer um de nós, taca fogo. Aí ela vai tacar fogo na caixa e por um acaso aparece um morador de rua, que ele aparece também no meio do filme, mais ou menos, e ele pega a caixa e, bom, depois disso ele acaba virando um dragão cheio de ossos e sai voando. E, bom, o filme acaba assim, mas tem a continuidade, porque a Christian, ela continua no segundo, gente. Sim, e o segundo saiu em 88. Quem sabe no próximo vídeo a gente traz novamente falando da sequência, né? Mas vale a pena, assistam. É muito bom, é um filme antigo, mas que vale a pena assistir e a gente vai ter o remake dele logo menos. Sim, é um filme muito interessante. Ele pouco assim conhecido pelas pessoas, né? Porque nos anos 80 teve tanta franquia, Brinquedo Assassino, A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, que ele é meio esquecido assim pelas pessoas, mas é um bom filme de terror. E ainda traz a ideia, né, de dor e sofrimento, nada melhor. É muito original assim para a época, né? E com certeza, é muito bom. E é um filme assim que a gente sempre fica pensando, eles têm uma concepção, né, os cenobitas, de que eles são seres além de qualquer questão. Assim, então o que é certo, o que é errado pra gente, talvez não seja para eles. Mas ainda assim, eu não gostaria de viver no universo dele. Você gostaria? Não, melhor não. Também não. Então, gente, assiste aí Hellraiser, o primeiro, e aí a gente vai dar uma sequência para vocês logo menos. É isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Até a próxima.